A vida, ela nos coloca diante de muitos desafios. Eu li uma frase uma vez, que a carne é dolorida. E nós vamos hoje, numa matéria diferente, no jornalismo da Rádio Princesa, falar com uma pessoa esclarecida e que foi acometida pelo câncer. Uma doença que causa medo nas pessoas e, obviamente, que as pessoas, quando têm a notícia de que está acometido pela doença, começa a ver a vida se comportar de uma forma um tanto quanto diferente do que vinha sendo conduzida, para pior ou para melhor. E o Jean Faria, ele participa conosco justamente para poder passar algo positivo para as pessoas que porventura estiverem acamadas com algum problema, que não seja mesmo câncer, que possa ser uma outra doença ou um outro problema, que de repente acha que é o fim do mundo. E, na verdade, o que a pessoa precisa para continuar com estrutura, para poder superar problemas considerados difíceis nesse mundo, Jean. Bom dia, um prazer tê-lo conosco. E, a princípio, como que você se comportou quando soube do problema que te deixou acometido até o momento atual? Bom dia. O primeiro impacto é sempre muito difícil da gente assimilar, né? Então, realmente, quando eu tive a notícia, principalmente a notícia de que ele não estava instalado num só ponto do meu corpo, né? No meu caso era o intestino primário, porque ele já tinha avançado para o fígado e estava bem avançado. Eu sofri assim uma situação muito delicada. Eu no momento senti uma tristeza muito profunda e naquele momento a gente fica assim meio sem saber muito o que fazer, o que pensar. Mas como eu sempre fui uma pessoa de fé, sempre acreditei muito nas coisas pelo lado espiritual, mesmo naquele momento eu já pensei logo, eu tenho que me apegar bem mais a Deus e para superar esse problema e tentar fazer dele aí mais um problema da minha vida que eu tenho que administrar como qualquer outro problema. Jean, nós costumamos aí observar muito palavras de otimismo e a gente convive também com uma frase de que você pode tirar proveito da própria desgraça, ou seja, da doença você tira benefícios, e é isso que você tem tentado fazer. Sem dúvida, a gente depois do primeiro impacto pensamos, analisamos, o tempo foi passando, então nós fomos enxergando que não teríamos outra forma de conviver a não ser com essa doença. Então procuramos começar a tirar algum proveito dessa situação, e um deles, sem dúvida, é o estilo de vida. O estilo de vida que nós levamos é muito influente nas nossas doenças, né? Alimentação, noites mal dormidas, essa correria do dia a dia, esse lufa-lufa, essa vida sedentária que a gente leva, tudo isso acaba gerando esse tipo de doença. Então a gente procurou mudar um pouco esse estilo de vida, que realmente eu sempre tive uma vida bem sedentária, e isso com certeza influenciou nessa doença, não tenho a menor dúvida disso. Inclusive por pesquisas mesmo que eu andei fazendo, depois que a doença veio eu comecei a pesquisar mais sobre ela, e a gente descobriu realmente que o método de vida que a gente leva, ele influencia muito, não só nessa doença como em muitas outras, e a gente procurou tirar proveito disso, mudando um pouco o nosso estilo de vida aí, em relação àquilo que a gente já vinha vivendo. Você chegou a entrar em depressão quando soube da doença? Não. Nunca, graças a Deus, eu nunca cheguei a entrar em depressão em função disso. Só realmente nos primeiros dias eu senti assim um sentimento de tristeza muito profundo, mas eu fui assimilando, buscando sempre a ajuda espiritual de Deus. Isso fez com que eu fosse me reforçando e Deus foi me mostrando caminhos alternativos aí. Ele me mostrou: a vida não acabou para você, você pode continuar vivendo. E foi isso que eu estou tentando fazer, e graças a Deus com êxito. Tanto é que infelizmente os ouvintes não estão me vendo, mas você está me vendo e dificilmente você me diria que eu estou doente. E nesse contexto, Jean, nós percebemos que a realidade da medicina é uma e a realidade espiritual é outra. Mesmo porque quando você teve a confirmação do teu diagnóstico, o médico disse que o caso já era
bem avançado que de repente a estrutura para suportar esse problema, ele poderia não ser a longo prazo. E você tem convivido já há algum tempo com o problema e, de certa forma, aí conseguido até bênçãos. Eu gostaria que você desse aí o seu testemunho. Muito bem. Então, realmente, o que você falou é isso mesmo. Quando eu tive essa notícia, eu realmente tive, do último médico ao qual consultei, que é o médico atual que eu estou tratando, a notícia de que realmente a doença estava bem avançada e que eu teria que começar um tratamento imediatamente. Mas é interessante vocês conhecerem como eu cheguei até esse ponto. Então ocorre que, como eu disse a vocês, eu sempre levei uma vida muito sedentária, muito trabalho. O ser humano, sempre tem, principalmente hoje no mundo globalizado, aquele vontade de consumismo, de dar uma situação boa para a família, e não mede esforços para isso, dentro da possibilidade dele, dentro dos limites impostos ao ser humano. Isso é natural. Eu sei que muitos ouvintes, talvez que estejam me ouvindo, estejam fazendo da mesma forma que eu fazia, e tem aí lutado pela sobrevivência da sua família. Então, em meados de 2007, eu comecei a sentir fortes dores numa região que eu chamo de região renal. E era uma dor muito forte. E como eu já tinha tido há muito tempo atrás cólica renal, eu imaginei que fosse um problema com o rim. E falei, bom, é só tomar água e alguns remedinhos aí que a coisa passa. Mas isso não aconteceu. As dores continuavam fortes e eu percebia que eram mais fortes do que o normal de uma situação renal. Então eu resolvi procurar um médico, o meu médico, que eu sempre procurei. Aí ele me pediu alguns exames, nós fizemos, e ele, ao analisar os exames, falou, Jean, você não tem nenhum problema no rim. Fizemos outros exames aqui também, poderiam surgir com alguma possibilidade de descobrir o seu problema, mas você não tem nenhum problema. Aí fomos encaminhados, foi até o gastro. Ele também pediu alguns exames, também não foi detectado nenhum problema. Aí ele pediu um exame mais específico, conhecido como colonoscopia. É aquele que tira a biópsia, e foi detectado um problema no intestino. E o médico, ao me relatar o resultado do exame, me disse que eu estava com um problema muito sério, que infelizmente a biópsia acusou um tumor, e que infelizmente esse tumor no intestino não era benigno, era tumor maligno. Mas ele me tranquilizou muito, falou, olha, você pode ficar tranquilo, porque a medicina está muito avançada hoje, você vai sofrer uma cirurgia, vão tirar esse pedaço ruim do seu intestino, aí você vai continuar vivendo normalmente a sua vida. Aí eu fiquei um pouco mais tranquilo mesmo. Ele falou, eu vou te caminhar agora então para um onco, ele vai analisar teus exames, você já pode marcar a cirurgia com ele. Fomos ao onco, isso já era no final de novembro de 2007, e ele analisou os exames, avaliou e falou, realmente, você está com esse problema, a cirurgia é simples hoje para isso, você não se preocupa, a recuperação é rápida. Marcamos a cirurgia mais ou menos 10, 15 de dezembro, mas a minha esposa, ela insistiu que eu tivesse uma segunda opinião. Ela mesma marcou uma outra consulta com outro oncologista no Hospital do Câncer, lá em São Paulo, na Liberdade. É um hospital muito conceituado nessa área. Levei os exames para avaliação, ele olhou e falou, olha, Jean, realmente você está com um problema sério no intestino. E eu já havia contado para ele, já, todos os médicos que eu havia passado, já o que tinha acontecido. Ele falou, realmente, os médicos têm razão. Uma cirurgia aqui seria muito interessante para você se você tivesse problema só no intestino, mas eu estou vendo aqui pelos seus exames que o seu problema avançou para o fígado. E eu, se eu fosse você, eu não faria cirurgia agora. Eu primeiro iniciaria um tratamento para poder depois fazer a cirurgia, porque esse problema está um pouco avançado. E a cirurgia, se você fizer agora, você vai ter que esperar no mínimo um mês para começar um tratamento, e você vai estar com um problema no seu fígado, e ele pode avançar mais nesse período. Eu falei, mas eu já marquei a cirurgia, agora o que eu faço, né? Ele falou, eu sei que eu acabei de dar um nó na sua cabeça, mas você faz o seguinte, eu vou pôr a minha opinião, meu parecer aqui num papel, e você leva para o teu oncologista, discute com ele, lá vocês decidem o que fazer. E ele reolhou os exames, até pediu desculpas por não ter visto, que também já estava no fígado o problema, na primeira ocasião que eu fui lá.
Ele falou, mas a minha opinião é que você deveria operar primeiro para depois fazer o tratamento. Você precisaria eliminar o primário inicialmente para depois iniciar o tratamento. Aí o nó aumentou. Eu não sabia mais o que fazer. Comecei então a pedir orientação de Deus. E pedi para Deus, olha, me mostra o que eu tenho que fazer, porque agora eu não sei mais o que fazer. Estava numa indecisão muito grande. Eu tinha um amigo meu na igreja adventista do Sétimo Dia Central de Santo André, que soube do meu problema, e ele falou, olha, Jean, faz o seguinte, eu trabalho na Unimed, me dá os exames, eu vou pedir lá o parecer dos médicos, não vai ter opinião de um médico, você vai ter a opinião de uma junta médica. Então o que eles disserem para você, eu acho que você pode confiar. Eu acabei não comentando, mas quando eu estive no Hospital do Câncer, o Dr. Samuel me disse, olha, faz o seguinte, aproveita, já marca o início do tratamento, porque se você decidir, aqui é muito concorrido, então só que não é comigo, eu vou te encaminhar para um outro médico, se consulta com esse médico, ele já vai te encaminhar para um tratamento. E a única data que tinha disponível era a última sexta-feira do ano de 2007, para consultar com esse médico, mas já deixei marcado lá com ele. Nesse intervalo, a gente sempre preocupado com o que fazer, e lá na empresa onde eu trabalho, as pessoas perceberam o meu drama. Eu não havia contado nada para ninguém ainda. Eles sabiam que eu estava com problema, mas eu não tinha contado essa situação. Aí eu falei para eles, e eu estou em dúvida agora, eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu opero primeiro para depois tratar, ou se eu trato primeiro para depois operar. Aí eles falaram, vamos fazer o seguinte, eu sei que você já tem duas opiniões, vai ter uma opinião de uma junta médica da Unimed, que é excelente, mas nós conhecemos um médico no Hospital Sírio-Libanês, que é um hospital muito conceituado nessa área, né? E ele vai te dar o parecer dele. Nós fazemos questão que você vá até o Hospital Sírio-Libanês ter uma consulta com esse médico. Aí eu olhei meu caderninho de convênio, falei, não, mas não tem jeito, meu convênio não cobre, né? Não atende o Sírio-Libanês. Eles falaram, não se preocupa, nós vamos, pelo menos a consulta, né? É um pouco caro, nós vamos te financiar aí, né? Não se preocupe com isso não, nós queremos que você vá lá para você ficar tranquilo e tenha a opinião de alguém especialista da área. Marcaram uma consulta com ele, insistindo, eu falei, olha, eu não quero, já está tudo ok, eu não queria incomodá-los mais, né? Já está tudo ok lá no Hospital do Câncer, depois eu decido o que eu faço. Mas, de tanto eles insistirem, falei, então marca a consulta lá e vamos ter essa quarta opinião, né? O único dia que eles conseguiram marcar foi na sexta-feira anterior ao Natal. Nesse ano, o Natal e o Ano Novo caiu numa terça-feira. Vocês já sabem como é que funciona o Brasil nessas épocas do ano, emenda tudo, mas conseguiram um encaixe na sexta-feira anterior ao Natal. Aí eu comecei a cobrar o meu amigo da Unimed. Falei, me devolve os exames aí, porque eu vou ter uma consulta lá no Sírio na sexta-feira e eu preciso levar os exames. Ele falou, não, faz o seguinte, eu não consegui falar com todos aqui ao mesmo tempo, eu queria ter a opinião de todos. E justamente nesse dia, na sexta-feira, nós vamos fazer uma confraternização e vão estar todos aqui de manhã. Coincidentemente, o Hospital Sírio-Libanês ficava próximo ao escritório da Unimed. Foi, então você passa aqui, tua consulta vai ser às 4 horas da tarde, eu informei para ele o horário, você passa umas 2 horas aqui, aí você já vai com a opinião da Unimed também para essa consulta. Aí, quando deu o dia, passei lá, 2 horas da tarde, ele desce com os exames, eu chamo ele, já ainda estava em confraternização lá em cima, ele desce assim com uma cara não muito boa, e me diz, Jean, eu tenho 2 notícias para você, uma boa e outra ruim. A ruim é que a junta ficou dividida, uma parte acha que você deve operar e outra parte acha que você deve começar o tratamento. E eu sempre pedindo a Deus uma resposta. O que eu faço, Deus? Eu não sei o que fazer. Mas eu falei, qual que é a boa notícia? Não, a boa notícia é a seguinte, quando eu pedi os exames para eles, que eles precisavam olhar rapidinho, porque você tinha uma consulta com o Dr. Fernando no Hospital Sírio-Libanês, todos eles foram unânimes em dizer, pode fazer o que ele determinar. Então, aí eu senti que Deus estava me dando a resposta da minha dúvida, nesse momento de angústia. E eu, então, peguei os exames, fui muito confiante para o hospital, fui muito bem atendido lá pela equipe dele inicialmente, depois por ele. A consulta demorou cerca de 4 horas, para você ter uma ideia, e ele pegou meus exames, levou provavelmente para algum laboratório de análise, exames específicos que eles têm lá, foi com a sua equipe. Quando ele voltou, depois de uns 40 minutos mais ou menos, quase 1 hora, ele voltou pálido. Eu lembro dessa cena até hoje. Pálido quanto eu estava, que nessa época eu já estava bastante pálido. E com os olhos meio arregalados, olhou para mim e falou, Jean, você precisa iniciar o tratamento imediatamente.
Você não pode ser operado agora. Você precisa começar imediatamente no tratamento. Sua situação é grave. E aí ele confirmou que o Dr. Samuel lá do Hospital do Câncer falou: se você fizer a cirurgia, vai demorar demais para iniciar o tratamento e está muito avançado, e se avançar mais você vai correr um sério risco. Então você precisa iniciar esse tratamento imediatamente. Você já tem como fazer esse tratamento? Eu deixei marcado na sexta-feira que vem. Eu vou ter uma consulta lá no Hospital do Câncer com um médico que vai me encaminhar para um tratamento. Aí eu vou ter que pegar a autorização do convênio. Isso aí deve demorar no mínimo uns 4, 5 dias por causa dos feriados, da emenda do ano novo e tudo. Então eu devo iniciar esse tratamento no final da primeira semana de janeiro ou no início da segunda semana de janeiro. Antes disso, dificilmente. Ele olhou para mim e disse: olha, você não pode esperar esse tempo todo. E nós estamos falando em 10 a 15 dias aí no máximo, né? Ele falou: você não pode esperar esse tempo todo. Você não quer fazer aqui? Eu olhei para ele: meu convênio não cobre aqui o Hospital Sírio-Libanês. Aí ele deu umas ligadas lá para o pessoal de convênio e tal. Já era sexta-feira à tarde, final do dia. Ainda tinha um pessoal lá. Falou: olha, realmente ele não cobre, mas ele reembolsa uma parte do tratamento. Eu falei: mas doutor, eu não posso pagar a outra parte também. É muito caro esse tratamento. Eu já tinha noção, pelo menos da Unimed, dos valores envolvidos. E o convênio reembolsa em torno de 70%. E a diferença, eu não vou ter como pagar para o hospital. Ele olhou para mim e disse: nós não vamos deixar a sua vida correr risco em função de dinheiro. E a gente ouvir isso numa situação dessa é muito confortante, né? Provavelmente não é só comigo, como eles fazem, deve ser também com qualquer pessoa que tiver essa condição. Mas falou: eu gostaria que você começasse o tratamento conosco aqui. Só não começa amanhã porque nós vamos fazer um tratamento diferenciado com você, um tratamento ultramoderno, e você vai implantar um catéter no tórax. Você não vai receber nada pela sua veia, vai receber tudo por esse catéter do tórax. Aí ele marcou o cirurgião lá dos próprios Sírio-Libanês para fazer a cirurgia e a implantação do catéter na segunda-feira anterior ao Natal. O rapaz, um médico novo, ele ia viajar e ele pediu: preciso que você faça essa cirurgia para mim. Ele cancelou a viagem dele só para fazer a cirurgia na segunda-feira, dia 24 de dezembro. Dia 26 de dezembro eu comecei o tratamento e realmente o que ele falou é um tratamento muito diferenciado, muito bom. Foi meu presente de Natal de Deus naquela ocasião. Realmente eu senti a mão de Deus aí e fiz o tratamento, comecei desde a primeira dose, eu já nunca mais senti dores. E fiz a cirurgia depois de 3 meses, no final de março, foi muito bem sucedido. Aí esperei o tempo necessário, continuei com o tratamento, o problema persiste. O tratamento fez com que o tumor reduzisse bem em relação ao que estava, mas ainda persiste. Mas felizmente é um tratamento realmente diferenciado, que não me proporciona efeitos colaterais como os normalmente conhecidos aí. Eu só posso ver a mão de Deus nisso tudo, porque realmente eu nem queria ir nessa consulta no Hospital Sírio-Libanês. E hoje eu faço tratamento lá, já estou indo para 2 anos de tratamento, e a cada 15 dias eu faço quimioterapia. Então realmente a gente sentiu a mão de Deus. Bom, Jean, a gente fica muito emocionado de estar presente aí com você nesta entrevista, porque é um assunto um tanto quanto delicado, e eu acredito que pela sua fé você tem passado muitas mensagens positivas às pessoas que porventura buscam também conforto em suas doenças. Gostaria que você passasse então aqui uma mensagem aos nossos ouvintes, e principalmente aquele que porventura esteja aí num leito de hospital, numa cama, também acometido pelo câncer ou por uma doença mais grave. A minha mensagem realmente é esta: eu aconselho a qualquer um que tiver com esse problema, não se desesperar, não permitir que o problema tome conta da sua vida, e sim você toma conta do problema. E a melhor maneira de fazer isso é realmente entregar nas mãos de Deus, deixar que Deus cuide disso para você, e tocar a tua vida normalmente. E você que ainda não tem esse problema, ou qualquer outro tipo de doença, que tem um estilo de vida aí sedentário, que tem um estilo de vida corrido, aquele tipo de vida que não dá tempo para nada, sempre com a cabeça quente, isso aí realmente influencia muito nessa questão. Então a minha mensagem é: tenha uma vida mais tranquila, sempre procure buscar a Deus em qualquer circunstância, seja qual for o seu tipo de problema, pode ser de saúde, pode ser profissional, pode ser matrimonial, pode ser sentimental, espiritual, seja qual for o problema, sempre procure buscar a ajuda de Deus, porque Deus realmente, Ele é maravilhoso.
E Ele não nos criou para isso. Quando Ele criou a raça humana, Ele criou para que vivesse uma vida feliz, saudável, tranquila. Esse, o objetivo inicial de Deus era que nós vivêssemos felizes e para sempre. Mas infelizmente o pecado veio para esse mundo e a gente acaba assumindo o pecado, acaba pecando também. E isso faz com que a nossa vida se transforme. Então, a minha mensagem é: não se desespere, não desanime. Em primeiro lugar, buscar a Deus, busque a medicina. A medicina também é inspirada por Deus. Outras coisas que eu tenho feito é buscar coisas naturais que fazem bem para o organismo. Frutas, legumes, verduras. Isso tem me ajudado bastante também a sobreviver e administrar esse problema da melhor maneira possível. E eu toco minha vida normalmente hoje, eu trabalho, eu dou minhas aulas, trabalho também em empresas. Então, a minha vida é normal. É mais um problema que eu tenho que administrar como qualquer outro problema.